Lucas 17, de 1 a 6, diz a palavra de Deus. Jesus disse a seus discípulos: é impossível que não haja motivos de tropeço, mas ai daquele por quem eles vierem. Seria melhor que lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado ao mar, em vez de fazer tropeçar um destes pequeninos. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu lhe perdoarás. Então, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, Deus, através do profeta Isaías, disse que Ele dará atenção. A quem? A quem Deus dará atenção? Se você quer que Deus preste a atenção a você, que Deus lhe dê atenção, então lembre-se que o Senhor disse que Ele dará atenção ao humilde, ao contrito de espírito e àquele que treme diante da sua palavra. Você treme diante da palavra de Deus? Se eu e você deixarmos de tremer diante da palavra de Deus, algo muito errado está acontecendo com a nossa vida espiritual. E por que digo isso? Porque eu ouço o Senhor dizer: seria melhor que lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado ao mar, em vez de fazer tropeçar um destes pequeninos. Jesus está dizendo que é preferível uma morte horrível. Imagine uma pessoa sentenciada à morte, amarra uma corda na pedra de moinho, grande e pesada, a outra ponta no pescoço, leva esta pessoa para um despenhadeiro, empurra para que ela caia na água e ela seja afogada, porque aquela pedra pesada a levará para o fundo, e nem sequer o corpo será encontrado para ser sepultado. Jesus está dizendo que é melhor sofrer uma morte horrível assim e não ter nem sequer sepultamento do que fazer tropeçar um destes pequeninos, os novos convertidos ou aqueles que, apesar do tempo, ainda são crianças na fé. Portanto, se esse é o severo castigo de Deus, se Jesus diz que isso é melhor, então significa que para Deus os pequeninos importam. Você e eu não podemos dizer: eu sou uma ilha, faço da minha vida o que quero e o que bem entendo. Ninguém tem nada comigo, eu não tenho nada com ninguém. Isso não é verdade. Nós somos igreja, nós somos comunidade de Deus, nós somos família de Deus. O que eu sou e o que eu faço afeta inevitavelmente a vida dos outros. E se eu impactar negativamente a vida espiritual de um pequenino, de um adolescente na fé, de uma criança, de um irmão que, apesar do tempo de batizado, que já deveria ter crescido, mas ainda está na meninice, se eu fizer este irmão tropeçar pelo meu mau exemplo, pelo meu mau testemunho, porque eu coloquei
motivos para ele tropeçar. Eu causei danos à sua vida espiritual e eu fiz um pequenino tropeçar e cair no pecado, afastar-se de Deus, ter a sua fé esmorecida. Se eu digo, eu não me importo com os outros, eu não amo o próximo, eu não estou nem aí para o estrago que o meu mau testemunho possa produzir. Você pode não estar, mas Deus preocupa-se e ama os pequeninos. E Jesus disse, é inevitável, é impossível que não haja motivo de tropeços. Por quê? Porque, infelizmente, muitos não tomarão diariamente a cruz, muitos não negarão a si mesmos, muitos não seguirão a Cristo com fidelidade. E Jesus disse a seus discípulos, essa não é uma palavra de Jesus para os ímpios, essa é uma palavra de Jesus para os seus discípulos. É inevitável. Por quê? Porque, infelizmente, o povo de Deus já provou e já comprovou que, por rebeldia, por insubmissão, faz os outros tropeçar. Eu já dei alguns exemplos. Um exemplo de uma jovem casada, cantando no coro, foi ali para isso, e um outro homem também casado, tomou a iniciativa de assediar aquela moça, e ao longo do tempo, o que foi que ele fez? Ele fez com que ela caísse no pecado com ele. Destruiu o casamento dela, ele causou um dano, um impacto, não que ela não tenha responsabilidade, mas ela estava vivendo a vida dela tranquila quando aquele homem foi mexer com ela. Pode ser que aos olhos dos homens as pessoas escapem, mas Jesus está dizendo que para Deus, você fazer alguém tropeçar na fé, alguém cair, alguém afastar-se de Deus, da comunhão do corpo de Cristo, se você causar danos à vida de um pequenino do Senhor, você receberá um juízo severo. Tão severo que é melhor uma pena de morte, do tipo descrito, sem sepultamento, porque Deus será rigoroso com quem deu motivo de escândalo e de tropeço. Portanto, queridos irmãos, tremamos. Você treme diante da palavra de Deus? Se você treme, porque Deus falou. Ele disse, quem fizer um pequenino tropeçar, vai acertar contas comigo. E o acerto será severo. Seria melhor morrer dessa maneira do que o que vai receber. Ai daquele! Se você treme diante da palavra de Deus, então vigie e ore, para você não dar mau exemplo e não colocar tropeço na vida dos pequeninos, que pode ser a sua esposa ou o seu marido, pode ser os seus próprios filhos. Tome muito cuidado. Agora, queridos irmãos, não nos enganemos. Talvez alguém diga, bem, eu tenho pecado, eu tenho dado mau testemunho, eu tenho impactado negativamente, feito pessoas tropeçar, e até agora nada me aconteceu. Será que não aconteceu porque Deus não cumpre a palavra, ou porque em sua misericórdia e compaixão, que protela o juízo, que adia o juízo, mas não suspende e não elimina? A imaturidade de muitos os leva a pensar assim, nada está me acontecendo. Eu tenho pecado, eu tenho dado mau exemplo e não estou colhendo nenhum castigo de Deus. Isso significa que a misericórdia, que a compaixão paciente de Deus, o Senhor está andando a primeira milha, a segunda, várias milhas com você, para não ter que julgá-lo com severidade. Você interpretará a paciência de Deus, que protela, que adia o juízo, como o fato de que Deus não se importa, e você ficará impune. Não se deixe enganar. Trema diante da palavra de Deus.
Portanto, disse Jesus, tende cuidado de vós mesmos, porque se você cuidar da sua vida espiritual, se você cuidar do seu coração, se você tomar conta, cuidar, alimentar, nutrir, fortalecer o caráter cristão e a fé cristã, você não colocará tropeços na vida de ninguém. O seu mau exemplo, o seu mau testemunho não levará outros a caírem no pecado. Mas também, se você cuidar de si mesmo, um outro ponto importante acontecerá. Sabendo que é inevitável e é impossível, eu devo permanecer o resto da vida pequenino? Ou eu devo crescer para que, se alguém colocar tropeço, eu não caia? Nenhum de nós pode passar o resto da vida dizendo, sou pequenino, por isso caí. O nosso dever é nos fortalecer, amadurecer e crescer, a ponto de que, se alguém, a quem muito amo e admiro, cair em pecado, o pastor caiu em pecado, um escândalo tremendo, eu admirava aquele pastor, eu tinha como um homem de Deus uma pessoa exemplar, eu vou tomar um tombo porque ele caiu. Não, ele caiu infelizmente, mas eu não vou tropeçar por causa dele. Eu não vou cair por causa dele. Então, deixe de ser pequenino. Sabendo que é inevitável, cresça, para não ser atingido e para a sua fé não ser destruída. Jesus deu mais uma orientação. Se teu irmão pecar, repreende-o. E o verbo aqui é usado no Evangelho de Lucas. Jesus repreendeu a febre da sogra de Pedro. Jesus repreendeu demônios, Jesus repreendeu a fúria do vento, a fúria do mar, é o mesmo verbo. Se teu irmão pecar, e esse irmão pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser o filho, pode ser o pastor, pode ser quem quer que seja. Se teu irmão pecar, repreende-o. O pecador precisa ser repreendido. Duramente repreendido, severamente repreendido. Isso não significa tripudiar, humilhar quem pecou. Eu posso e devo repreender com severidade, mas o alvo da repreensão é o arrependimento. O propósito do arrependimento é o perdão. E o propósito do perdão é a restauração e a reconciliação. Essa é a sequência. Então, se eu amo meu irmão, eu o repreendo porque o pecado, a justiça, exige a repreensão. O pecador deve ser repreendido. Ok? Com que propósito? Humilhá-lo? Tripudiar de quem já pecou? Não. Repreendê-lo para que ele se arrependa. E em se arrependendo seja perdoado. E sendo perdoado haja reconciliação e restauração. Repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. O Senhor, a justiça exige a repreensão e o arrependimento. E o amor exige o perdão, mas o perdão é para quem se arrependeu. Não há perdão para quem não se arrepende. Portanto, e em sintonia e em harmonia com as Escrituras, vamos entender. Se uma pessoa pecou, foi repreendida, não se arrepende, eu não vou nutrir ódio, ressentimentos, mágoas, vingança. Se eu devo amar o inimigo, se eu devo fazer o bem ao inimigo, se eu devo orar pelo inimigo, então eu não posso imaginar que, se ele não se arrepender, eu vou odiá-lo e vou nutrir rancor para o resto da vida. Eu vou perdoá-lo no coração, mas é impossível a restauração de um relacionamento, a reconciliação. Jesus disse, se ele se arrepender, perdoa. E se ele não se arrepender, não perdoa. Não nutra ódio, rancor, vingança, mas não dá. Duas pessoas poderão andar juntas se não estiverem de acordo? Não. Então, se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele se arrepender,
perdoa-lhe. Agora, Jesus está falando de arrependimento genuíno, sincero, profundo. Jesus não está falando das pessoas politicamente corretas que já aprenderam, manipulam a palavra de Deus. Um homem pode dizer assim, a Bíblia diz, mulher, seja submissa. Eu mando, você é capacho, faz tudo o que eu quero. Isso é usar de maneira equivocada e maligna um texto bíblico. Da mesma forma, eu posso fingir arrependimento, remorso, carinha triste, não estar arrependido, mas manipular os outros. Por quê? Porque a ordem é, se arrependeu, perdoa. Perdão ilimitado. Não temos outra alternativa para quem pecou contra nós. Se essa pessoa se arrepender, perdoa-lhe. Não tem alternativa. É nosso dever, é nossa obrigação, se ela se arrepender. Então, muitos forjam arrependimento. Muitos manipulam, mas Jesus está falando do arrependimento sincero. João Batista, indignado, disse, raça de víboras, vocês acham que o batismo as salvará da ira de Deus? Cadê os frutos do arrependimento? Onde estão as evidências concretas no caráter e na conduta de vocês, que vocês verdadeiramente se arrependeram? João Batista exigiu as evidências do arrependimento. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier a ti dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Significa que na 8ª não? Não significa. É metáfora para dizer que o perdão é ilimitado. O perdão é ilimitado. Num convívio de marido e mulher, no convívio entre pais e filhos e pais, no convívio entre irmãos, porque somos pecadores, infelizmente, pecaremos uns contra os outros. Deveremos ser repreendidos e repreender em amor, visando o arrependimento, para liberar perdão e para restaurar a comunhão, e promover a reconciliação. Isso de modo ilimitado. Meus irmãos, 2 ordens. Cuidem de si mesmos para que vocês não façam ninguém pecar, tropeçar e cair. E se teu irmão arrependido te pedir perdão, perdoa. Diante de 2 ordens como essa, diante de 2 mandamentos que Deus requer de nós, tão difíceis como esses 2, quando eles ouviram isso, os apóstolos, não foi um deles, nem 2 deles, os apóstolos, uma reação unânime, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus, para conseguir perdoar de maneira ilimitada alguém que já pecou contra mim várias vezes, para eu ter um caráter cristão, uma conduta cristã, uma vida cristã, a ponto de nunca dar mau exemplo, nunca fazer ninguém pecar, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta. Porque precisamos de uma quantidade de fé enorme para obedecer. E eles estavam certos, sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina sobre a obediência da fé. Paulo, em Romanos capítulo 1, fala da obediência da fé. É uma obediência que é produto da fé. Existem mandamentos de Deus que nós não temos poder, nós não temos forças, nós não temos capacidade de obedecer, a não ser que o poder de Deus nos visite pela fé e nos capacite e nos qualifique para obedecer. Mas a Bíblia ensina que tudo quanto Deus pede
De cada um de nós, Ele concede capacidade, condições, recursos e forças. Dá, disse Agostinho, o que pedes. Pedes o que quiseres. Peça de mim o que tu quiseres, Deus, mas me capacita a obedecer. Portanto, fé, a obediência pela fé. Como eu, um pecador, quando alguém me faz mal, eu me melindro, eu fico magoado, rancor, raiva, ódio, vontade de vingar, vontade de torcer para ver algo ruim acontecer na vida daquela pessoa que me fez o mal, para eu me regozijar. Essa é a nossa natureza. Esse sou eu, esses somos nós, pecadores. Mas nós somos cristãos, discípulos do Senhor, que nos disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Ser cristão nunca foi fácil e nem simples. Será que perdoar é simples? Será que perdoar é fácil? Será que perdoar é barato? O perdão é caro, é custoso, é complexo, é difícil. Eu sei disso. Eu luto para perdoar e imagino que os irmãos também. Ora, diante de duas ordens extremamente exigentes, como obedecer isso? Jesus aumenta a fé, porque nós precisamos crer em Ti. E nós vamos ver que o que se requer não é tanto uma grande fé, mas uma fé na grandeza de Deus. Porque em Tuas mãos há força e poder. Agindo eu, disse Deus, quem impedirá? Ele é o Senhor, o poder lhe pertence. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Há poder em Deus, há força em Deus, para eu ser um cristão de caráter, santo, que diz a verdade, que é íntegro. Só não sou por culpa minha. Porque não jejuo, não oro, não obedeço, não busco na intensidade que devia. Tudo quanto Deus pede, Deus capacita. Então os apóstolos entenderam claramente que só através da fé, de uma fé forte, é que eles seriam capazes de receber a força e o poder do alto para obedecer aquilo que Jesus mandou. Você acha que pode, se 7 vezes uma pessoa pecar contra você no dia, na terceira eu já estou voando no pescoço. Quanto mais 7, e não é só 7, a 8ª, a 9ª, assim sou eu, assim é você. Mas, na verdade, isso é uma hipérbole, é um exagero para dizer, ao longo da vida, erraremos uns com os outros. E, infelizmente, isso acontecerá várias vezes. Mas se houver arrependimento sincero, verdadeiro, genuíno, e não fake arrependimento, agora é fake, né? Um fake arrependimento, pseudo-arrependimento, falso arrependimento, apenas para inglês ver, manipulação, carinha triste, lágrimas de crocodilo, para tentar fazer o outro acreditar que eu estou arrependido, sem estar. Apresente as evidências do arrependimento e peça perdão. E o nosso dever é perdoar. Aumenta a nossa fé. Foi o que eles pediram. Os irmãos viram, eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. Vamos ver aqui, Lucas 5, 20, por exemplo. Lucas 5, 20. E vendo-lhes a fé, Jesus disse, homem, os teus pecados estão perdoados. A fé daqueles homens que carregaram o paralítico e a própria fé do paralítico, a fé daqueles homens foi vista nas atitudes ousadas
e criativas que eles tiveram. Determinados, colocaremos esse camarada diante de Jesus, custe o que custar, mas a multidão não deixa, então vamos para o telhado. Aquela atitude criativa, ousada, determinada, mostrou a fé, vendo-lhes a fé. Lucas 7:9. Lucas 7:9 está escrito no Evangelho: ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Olha aí, Jesus quantificando, dando aí dimensões. Nem no meio do povo de Deus, o povo escolhido de Deus, eu encontrei tamanha fé. Fui encontrar num centurião romano. Tamanha fé. Versículo 50 de Lucas 7, 50. Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas 8, 25. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eu creio que vocês têm fé. Mas ela se escondeu, correu para debaixo da almofada. Onde está? Não vão usar a fé que vocês têm? A fúria do mar, a fúria do vento, a ameaça de naufrágio. Onde está a vossa fé? Use a fé. 48. E ele lhes disse: filha, a tua fé se salvou, vai em paz. E eu poderia ler, eu alistei aqui, outras passagens da palavra de Deus. E eu quero ler só mais duas. A missão do apóstolo Paulo, após a evangelização e a plantação de igrejas em várias cidades, eles retornaram àquelas mesmas cidades, e diz a palavra de Deus que eles, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé. A fé é importante, não é? E encontramos em Atos 16, verso 5. Dessa forma, as igrejas eram firmadas na fé e cada dia cresciam em número. Fé. Paulo, em Atenas, preocupado com a fé, o estado da fé, a saúde da fé dos cristãos tessalonicenses, envia Timóteo. Quando Timóteo retorna, com boas notícias sobre o estado da fé dos tessalonicenses, Paulo aliviou-se. E ele disse: eu rogo a Deus noite e dia para voltar, para retornar e para suprir o que falta à vossa fé, para consertar a vossa fé. São traduções possíveis. Então, a fé é o alvo do diabo, porque ele diz em 1 Tessalonicenses que ele temeu que o tentador vos tivesse tentado, desencaminhado. Por isso ele queria saber como está a fé da igreja. Aumenta a nossa fé. Queridos irmãos, esse é o segredo. É alimentar a fé, porque o poder pertence a Deus. Se Deus agora visitar teu coração e disser: larga tudo, eu quero você num país da África, da Europa ou da Ásia, mas, Senhor, eu tenho um baita emprego. Eu e meu esposo estamos muito bem financeiramente. Ao redor e do carinho da família. Tudo. Como eu vou deixar tudo isso para ir? Quando Deus manda, Deus dá forças para renunciar. Tudo que Deus pedir de você e de mim, Ele capacitará. Eu pergunto, quando vejo um casal que vai para dentro de uma tribo indígena, não tem banheiro, não tem água encanada, não dá para dar descarga, não dá para tomar banho, não tem televisão, não tem internet, não tem shopping, longe da família,
Vejam bem, se Deus tivesse me chamado para isso, como eu obedeceria isso? Como? Se Ele tivesse me chamado, Ele me daria condições, Ele me daria amor, Ele me daria renúncia, Ele me daria prazer em romper com tudo, com todas as renúncias e todos os impedimentos e prejuízos para ir fazer a obra. No entanto, Ele não me chamou. Por isso, eu fico daqui dizendo, caramba, eu não obedeceria. Se Ele me chamar, eu obedeceria, porque Ele iria suprir. E assim é. Quando uma pessoa diz assim, eu não dou o dízimo, eu não dou oferta, é muito difícil. É porque você não quer obedecer. Porque o Deus que chama é o Deus que capacita, aumenta a nossa fé. Por isso o Senhor disse, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O que Jesus está dizendo, irmãos, se tivesseis fé, agora não importa o tamanho da fé, o que importa é a fé genuína. Se você tem a verdadeira fé, a fé salvífica, a fé que é dom de Deus, mesmo que em pequena quantidade, de um volume tão irrisório quanto de um grão de mostarda, o poder da fé, mesmo que em pequenas doses e de tamanho ínfimo, tem poder para realizar maravilhas, tem poder para nos capacitar para proezas. É pela fé, irmãos. E se é pela fé, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade. Repito, não é tanto uma grande fé, mas a fé num grande Deus. Jesus está dizendo, se tivesses fé, como um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda sabe que é pequenininho, é uma bolinha pequenininha. Diria a esta amoreira. E por que Jesus usou o exemplo da amoreira? Porque os rabinos diziam que as raízes de uma amoreira duravam 600 anos. Portanto, era uma árvore tão bem enraizada que era impossível arrancá-la, de tão enraizada que ela era. Pois até uma amoreira tão bem, tão profundamente enraizada, ela pode ser removida por uma ordem e ela vai ser plantada no mar. Os irmãos estão vendo que é linguagem exagerada. Como é que você planta no mar? É lá no fundo do mar? É sobre as águas? É linguagem figurada para dizer isso é um sinal, isso é um prodígio, isso é uma maravilha. Pois, mesmo uma pequena fé é capaz de realizar uma proeza, uma maravilha como essa. Então Jesus está dizendo, se tivesses, a resposta dele é, busquem a fé genuína, a fé autêntica, a fé verdadeira, porque se vocês tiverem fé, mesmo que em pequena dose e quantidade, vocês conseguirão. Vocês serão capazes de não colocar tropeço na vida de ninguém. Vocês serão capazes pela fé. O meu poder se manifesta. A operação da força do poder. Paulo usa 3 palavras. Operação da força do poder. O poder de Deus tem força. A força do poder opera. Pela fé, nós somos capacitados por Deus para obedecer tudo o que Deus exige, tudo o que Deus pede de nós. Se não obedecemos, a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa, o fracasso é nosso. Admitamos isso. Aumenta a nossa fé. Nutra sua fé com a palavra. Fortaleça sua fé com jejum, com oração, a comunhão do corpo de Cristo, os recursos, tudo quanto Deus faz, conferências, alvoreceres com Deus, estudo de livros, tudo que Deus disponibilizar
Use para que a sua fé seja fortalecida, porque pela fé você pode fazer proezas. Você vai se beliscar e vai dizer: eu perdoei, essa pessoa me fez tanto mal, essa pessoa repetidas vezes me fez tanto mal, mas ela se arrependeu, eu perdoei. Você vai bater: sou eu mesmo. Não pode, você vai para o espelho e vai dizer: não sou eu não tenho essa capacidade. Você vai dizer: foi Deus. Se alguém diz assim: olha, tem uma vizinha que está possessa de uma legião, o que você faz? Você corre para lá ou corre de lá? Aí você diz assim: Deus é grande, Deus é todo-poderoso, o sangue de Jesus é invencível, é imbatível. Eu nada sou, mas eu vou. Eu vou. Os irmãos pensam que quando me chamam para isso, eu vou contente? Vai ser mole. Eu vou satisfeito. Eu vou dizendo, não é? Vai ser um chocolate. Não, irmãos, é guerra. A gente vai tremendo e temendo, porque confrontar demônio é terrível. E quando você chega lá, o demônio ri e diz assim: você não me tira. E é um jogo psicológico. É um negócio terrível. Eu fico arrepiado da cabeça aos pés. Não tem pelo em mim que não fique arrepiado quando eu estou enfrentando o demônio. Mas, irmãos, eu só vou por uma certeza: o Deus Todo-Poderoso ressuscitou Jesus dentre os mortos, e o poder da ressurreição que o entronizou colocou Jesus acima de todo o principado, e a igreja espiritualmente está assentada com ele nas regiões celestes, e nós temos autoridade. Toda a autoridade me foi dada, e essa autoridade que lhe foi dada nos é dada por ele. Então você não vai porque tem força, mas pela fé você tem certeza que ao invocar o nome de Jesus, esse nome se manifestará e aquela pessoa será liberta. Então, fé, você vai dizer: esse pecado eu não venço. Eu já ouvi pessoas dizerem: eu estou mergulhado no homossexualismo, não saio disso. Sai. Não tem pecado, não tem mandamento, não tem exigência de Deus para a qual Ele não capacite para obedecer, porque o poder de Deus se manifesta, mas é pela fé. Creia no poder de Deus, busque pela fé esse poder, receba pela fé este poder, e você verá, e você se surpreenderá, e você dirá: eu superei esse pecado na minha vida, eu obedeci, a vida inteira eu amarguei derrota, eu obedeci. Sim, porque não é uma questão do tamanho da fé, mas da verdadeira fé. Se você tem a verdadeira fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, ela te capacitará para realizar prodígios e maravilhas em nome do Senhor. Assim sendo, trabalhe a sua fé, fortaleça a sua fé, não seja relapso, não seja apático, porque só pela fé é que nós vencemos e somos capacitados para obedecer a Deus. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore.